A gente já escolheu os pisos, né? Os modelos e cores, mas a gente ainda precisa escolher como vai ser feita a parte das argamassas, né? Que são 3 camadas. Nessa foto vocês conseguem ver como é o processo de aplicação, mais ou menos, né? Cada camada, o chapisco, o emboço, que pode ser colocado um reforço, e também o reboco. Por fim, ali tem o revestimento. E a primeira camada, como eu tinha falado, é o chapisco, que ele serve para dar aderência e uma melhor fixação para as outras camadas, né? Existem 3 tipos, que é o convencional, que ele é aplicado com a colher de pedreiro, então trabalho manual mesmo. E ele é espalhado de uma forma mais ou menos uniforme assim. O segundo tipo é o industrializado, que ele já vem pronto, então você não precisa preparar na obra que nem o convencional. Ele é aplicado com a desempenadeira, aquela que tem a parte que tem os dentes, para dar essa aderência. E também tem o rolado, que ele é uma argamassa mais fluida e dá para ser aplicado com rolo, como se fosse tinta mesmo, sabe? Então é um trabalho mais rápido, bem mais prático. A segunda camada é o emboço, que pode ser colocado reforço, como eu tinha falado. E esse reforço, ele é uma tela metálica, então ela tem que ser impermeabilizada para ela não oxidar com a água que tem na argamassa. E essa tela, ela vai ajudar para que não tenha fissuras futuramente, então a manutenção é reduzida, então fica um trabalho mais feito, mais seguro e vai ter mais durabilidade. Por fim, tem o reboco, que é conhecido como massa fina, que ela serve só para dar um acabamento mesmo, deixar a parede mais lisa, pronta para receber uma tinta. E ela também pode ser substituída pela massa corrida, né? Por exemplo, para as áreas internas. Após a cura da argamassa, o que leva cerca de 25 dias, a superfície estará pronta para receber o revestimento final, como a pintura. Mas vale lembrar para vocês, nossos clientes, senhor e senhora Baroni, no caso de placas cerâmicas e pastilhas, o reboco não é aplicado. Já entrando nessa área, podemos falar sobre o gesso. É um material que apresenta amplo uso na construção civil, dadas suas propriedades físicas e mecânicas, além de baixo custo energético de produção. Ele tem propriedades muito boas que podem até ser incluídas no nosso projeto, como por exemplo, é atóxico, não combustível, absorção hidrotérmica e liberação de ar úmido, moldagem e conformação, fácil uso e instalação. Alguns dos benefícios é, como já disse, ele é inofensivo para seres humanos, usa em proteção contra incêndio, aumenta conforto na mediação da umidade do ar, formas esteticamente agradáveis, o que é uma boa opção para a gente, principalmente para nossa sala, né, senhor e senhora Baroni? E também é um produto de sistema de baixo custo e de fácil aplicação. A monocamada. Esse tipo de revestimento é fabricado em uma fórmula única, composta por um cimento estrutural, cal hidratada, pigmentos minerais inorgânicos, aditivos retentores de água, incorporadores de ar, plastificantes e fungicidas. É tido como recomendação que o revestimento decorativo monocamada seja aplicado de maneira direta sobre a superfície da alvenaria, blocos cerâmicos ou concretos. Tal emprego do mesmo confere ao processo maior agilidade e, com isso, uma gama de possibilidades criativas vasta em relação à concepção de projetos decorativos diferenciados. O acabamento superficial apresentado pelo revestimento decorativo monocamada, mais conhecido como RDM, pode ser flocado, raspado, alisado ou uma imitação de travertino, ou seja, apresenta uma alta gama. As cores oferecidas pelo mesmo podem variar de acordo com a escolha do cliente, ou seja, da escolha de vocês. Uma característica técnica do RDM responsável pelo grande benefício de barrar a água em seu estado líquido, conferindo assim durabilidade do acabamento e resistência a fatores externos. É o fato de que o mesmo é confeccionado a partir de uma fórmula hidrofugante. Também é uma ótima escolha para a nossa área externa. Então eu peço que vocês pensem com carinho, porque até mesmo sendo um custo um pouco mais elevado, pode ser levado em consideração por conta das suas qualidades.
E agora, também com uma opção um pouco mais duradoura e até mesmo inovadora, a gente pode falar sobre os relevos com aspecto 3D. Eles garantem o destaque de um ambiente. Os revestimentos cerâmicos com volumetria são indicados para paredes e podem decorar halls, salas ou mesmo fachadas. A grande sacada aqui é abusar na iluminação. O jogo de luz e sombras do revestimento com relevo faz com que ele salte os olhos e fique realmente com o visual 3D tão desejado. Também uma opção, se vocês não querem o gesso, a gente pode utilizar esse na sala de vocês, numa parede que esteja mais livre e visualmente não tão atraente. Agora, uma das mais queridinhas do mercado atual, as pastilhas. As charmosas e pequenas pastilhas de cerâmica, que se tornaram um hit no mundo da decoração a partir do ano de 2007. Tem uma boa variedade de cores e formatos, além de excelente alternativa para destacar determinada área de um ambiente, como num banheiro, numa cozinha ou até mesmo numa lavanderia. A aplicação pode ser feita em fachadas, área de lazer, cozinha, banheiros, cabeceiras de cama, painel de TV e muitos outros. Elas ainda podem ser de vidro, de porcelanato e ainda estão disponíveis em um mix de pedra, vinho e metal. Cabe a gente pensar um pouquinho, né, família Baroni? Pode dar um toque muito especial no nosso projeto, principalmente na nossa área gourmet ou até mesmo nos nossos banheiros e lavabos. E agora o ápice da modernidade e também da casualidade, os porcelanatos. Eles são produzidos a partir de uma mistura de porcelana e minerais. O porcelanato tem um índice de absorção de água muito próximo a zero, sendo altamente resistente e durável, bastante versátil e com uma enorme variedade de acabamentos, cores e formatos. Esse tipo de revestimento pode ser instalado em pisos e paredes de ambientes internos e externos, mas a gente tem que ficar um pouco atento ao local de uso indicado, visto que há porcelanatos exclusivos para áreas internas, como os polidos e acetinados, e outros para áreas externas, como os antiderrapantes. Então, como vocês já acabavam dizendo para a gente que é uma família muito festeira, a gente recomenda os antiderrapantes na área gourmet e nas áreas de fora, já que durante uma festa a gente não quer nenhum acidente, então cabe a gente recorrer ao que é mais seguro e pela precaução. A tecnologia do porcelanato possibilita a reprodução da beleza de pedras naturais, mas com características técnicas muito superiores. Existem dois tipos de porcelanato no mercado: o porcelanato técnico e o porcelanato esmaltado. O porcelanato técnico é aquele que recebe a decoração e a cor na própria massa através de corantes, corantes micronizados, sais solúveis, entre outros. Já o porcelanato esmaltado é uma massa única que recebe sua cor através da esmaltação e decoração. E por último, mas não menos importante, os revestimentos cerâmicos. E eu sei que você, senhor e senhora Baroni, estão ansiosos para a gente falar dessa parte, até porque é a parte mais importante do nosso projeto. Hoje, além da sua utilização como matéria-prima constituinte de diversos instrumentos domésticos da construção civil e como material plástico na mão de artistas, a cerâmica também é muito utilizada na tecnologia de ponta devido à sua durabilidade. A gente pode começar falando sobre as cerâmicas comuns. Elas são bastante duráveis e geralmente compostas por argila e minerais que passam por um processo de queima em alta temperatura, o que determina a resistência à abrasão e absorção de água pelo material. Pode ser usado em pisos e paredes. E já que temos falado bastante das áreas externas, cabe a gente falar um pouco sobre o que pensar dessas áreas. Os revestimentos externos têm um tamanho geralmente um pouco menor para que haja mais aderência a ser alocada na parede. Os revestimentos externos têm baixíssima absorção de água, o que garante que ela resista ao tempo e não corra o risco de descolar da parede. Os revestimentos externos de cerâmica esmaltada têm absorção de água tão baixa que podem ser colocadas até mesmo dentro de piscinas. Lembre-se de levar sempre os equipamentos corretos para aplicação, como a argamassa para uso externo. O rejunte necessariamente precisa ser o epóxi, já que ele tem mais duração e é mais resistente à umidade e à água. E também é necessário lembrar dos espaçadores corretos. Já falando um pouquinho sobre as áreas internas, a argamassa C1 é bem indicada para áreas molhadas, como cozinha e banheiro, pois existe a umidade e a temperatura habitual desses espaços.
E assim como na área externa, rejunte de epóxi é a melhor opção para ambientes, onde a higiene deve ser absoluta. No caso de banheiros, cozinhas e até mesmo lavanderias. Ele é o mais impermeável, tem textura lisa e, por incrível que pareça, ele acaba tendo um acabamento bem bonito.